Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa webconferência da unidade 4 da nossa disciplina de Engenharia de Software. Queria agradecer a presença de vocês. Alguns alunos estão chegando, eu estou autorizando a entrada deles na sala, enquanto isso, tá? Mas vamos lá, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre os assuntos que são tratados na unidade 4 da nossa disciplina de Engenharia de Software, tá? Vocês vão ver que eu coloquei algumas leituras adicionais ali para vocês, e acabou que hoje mesmo eu peguei uma dessas leituras e eu acabei tirando ela e colocando uma outra no lugar. Vocês chegaram a ler essas leituras adicionais que eu coloquei ali? Para quem viu, olhou ali as leituras, eu removi a leitura sobre o capítulo que falava especificamente de projeto, tá? Porque ele não abordava muito o conteúdo da unidade 4, tá? E era um capítulo que estava um pouco denso, a leitura dele estava um pouco pesada, tá? E aí eu resolvi colocar um outro capítulo que ele é mais interessante, ele tem um enfoque mais prático, e para o objetivo da nossa disciplina, eu achei que ele se encaixava muito bem, ok? Bom, vamos lá então, vamos começar aqui, vocês estão vendo a nossa tela aqui, vamos ver do que trata essa nossa aula, né? Essa nossa aula, na verdade, ela fala do seguinte, sobre o processo de desenvolvimento de software, que é o que a gente vem estudando ao longo dessa nossa disciplina, né? E a gente viu que esse processo, ele abrange as atividades que são executadas para que a gente possa desenvolver software, ok? E a gente está vendo aqui que ele está falando que esse processo, ele está associado a atividades e processos que vão desde a concepção do software até a sua ambientação. O que é concepção? A concepção, ela remete à ideia lá do início, né? De a gente entender o que o software deve fazer. E a ambientação significa a implantação daquele software em um ambiente onde ele vai ser utilizado por um ou mais usuários, ok? E envolve questão de treinamento e outras questões também associadas a essa entrega do software para o nosso usuário, ok? Essa unidade, ela fala de alguns assuntos, vejam, gerenciamento do processo de desenvolvimento, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, tá? Reparem, levantamento de requisitos, análise e projeto. Essas três atividades que vocês estão vendo marcadas aqui, elas fazem parte de um processo de desenvolvimento de software. Quando vocês estudaram lá os modelos, e lá na unidade 2, vocês escreveram no fórum, apresentando o seu modelo, vocês observaram que todos os modelos, eles contemplavam essas atividades. Levantamento de requisitos, que é o entendimento do que o sistema precisa fazer, a análise, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo aqui nessa nossa webconferência, que envolve o refinamento dos nossos requisitos, né? A análise e o projeto, elas são fases que ficam entre o levantamento de requisitos e a implementação do sistema. Então, o objetivo da análise é pegar os requisitos, o que o usuário especificou para o sistema e transformar aquilo ali numa representação mais, digamos assim, próxima da implementação. Uma representação que seja melhor do que simplesmente um texto puro, né? São os nossos diagramas, os nossos, digamos assim, os nossos diagramas de casos de uso, nossos diagramas de classes, todos esses modelos que representam, de certa maneira, os requisitos que permitem que a gente possa visualizar melhor aqueles requisitos e que também permita levar isso para implementação, né? A gente vai ver, esse processo é muito interessante. O Pressman, ele até cita, ele fala lá, cita um determinado autor, que diz que esse processo é como se fosse uma mágica, de você transformar o requisito em código. E, de certa maneira, existe um pouquinho de magia aí, né, nesse processo. Na verdade, mais do que magia, técnica. E essa técnica se chama modelagem, ok?
ok? Mas vamos lá. O gerenciamento do processo, ele não está diretamente envolvido com o processo de desenvolvimento de software. Mas vejam, o processo de desenvolvimento do software, ele precisa ser gerenciado. Vejam, o desenvolvimento de um software envolve prazo, envolve custos, envolve alocação de pessoas, de materiais, recursos, ok? Então, existe uma gestão que está, digamos assim, mais ela abrange todo o processo de desenvolvimento de software. E essa gestão é que a gente chama de gerenciamento do processo de desenvolvimento. Vamos lá. Descendo aqui a nossa aula, a gente vê que ele fala um pouquinho do Asta. O Asta é um software que eu estou recomendando ele para que vocês possam fazer o trabalho da nossa disciplina, ok? Vocês podem baixar o Asta lá no site. Eu acho que eu coloquei o link dele, deixa eu dar uma olhadinha, eu estou aqui com a nossa disciplina, ok? Trabalho final, deixa eu ver, sim, eu coloco aqui o link para fazer o download do Asta, ok? Vocês vão utilizar esse software para fazer um desenho do diagrama de casos de uso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o trabalho, ok? Quando a gente for falar um pouquinho mais sobre a fase de análise, eu vou entrar nesse ponto, tá? Mas o Asta é muito simples, pessoal. Basta você criar um diagrama de casos de uso e vocês vão ver aqui em cima das figurinhas, os atores, casos de uso, vocês arrastam aqui e fazem a ligação entre os elementos, tá? Mas tomando cuidado com aquelas observações que eu coloquei naquele vídeo que vocês podem observar aqui, ok? Erros mais comuns na elaboração do trabalho final, tá? Vamos lá. O que é o gerenciamento do processo de desenvolvimento, pessoal? Vamos lá. Aqui no nosso material, ele diz que esse gerenciamento, vejam só, ele diz respeito a toda essa parte de planejamento e programação do projeto, gerenciamento de riscos, gestão de pessoal, estimativa de custos, gerenciamento de qualidade. Vejam, pessoal, que todas essas atividades, elas estão fora do nosso processo de desenvolvimento de software, mas são atividades que, de certa maneira, estão associadas, estão ligadas ao nosso processo de desenvolvimento e tem impacto nele. Por exemplo, quando você olha a questão de custos, de prazos, se você tivesse um prazo enorme, você poderia implementar tudo aquilo que o usuário está querendo que o sistema faça. Mas, se você tem um prazo apertado, aí você vai ter que restringir um pouco mais o escopo daquilo que vai ser tratado pelo sistema, ok? Aí entra uma negociação, né? Olha, até data tal, eu consigo entregar essa e essas funcionalidades. Eu não consigo entregar tudo isso, né? Por exemplo, tudo isso que o cliente está pedindo nessa data. Não dá. Por quê? Porque eu tenho essa estimativa de prazo. Leva tanto tempo para desenvolver uma determinada funcionalidade. E aí vai, ok? Então, vejam lá, né? Olha só, aqui ele vai falando sobre o que é feito, né, nesse processo. Veja, o desenvolvedor, ele vai se reunir com o cliente para definição do escopo do projeto. Então, esse é o primeiro ponto, pessoal. Antes de mais nada, escopo. O que é escopo? O escopo é o entendimento daquilo que vai ser feito e daquilo que não vai ser feito pelo sistema, ok? Isso é o escopo. Uma vez tendo definido o escopo, é que, digamos assim, em um maior refinamento disso aí, o cliente vai começar a dizer quais são, digamos assim, os cadastros que vão precisar ser feitos no sistema, as funcionalidades, e daí vocês vão derivar os casos de uso, ok? Os cenários que vão ser contemplados pelo sistema. Então, vejam só, ele fala também o seguinte, ó, a gerência de projetos é a primeira camada do processo de engenharia de software.
E nós chamamos de camada, em vez de etapa ou atividade, porque ela abrange todo o processo de desenvolvimento, do começo ao fim. Vocês entenderam, pessoal? Quando a gente fala do processo de desenvolvimento, o processo tem etapas, atividades, ok? Mas vejam, a gerência de projetos é uma coisa que acontece e que abrange todas as etapas, ok? Então, vejam só. Para que um projeto seja bem desenvolvido, é necessário entender todo o escopo do projeto. Vejam, por que é importante a gente entender o escopo do projeto? Para a gente justamente saber aquilo que vai ser feito e aquilo que não vai ser feito, ok? Essa é a ideia de escopo, tá? Então, vamos lá. Aqui ele fala um pouco mais sobre essa questão do que é o gerenciamento do processo. A gente vai ver aqui que a gente já viu aqui em cima que ele fala, né? Olha só, a gerência do projeto vai desenvolver um cronograma, ou seja, estamos falando de prazo, né, para o desenvolvimento desse sistema, dividindo, digamos assim, apresentando aí um conjunto de tarefas a serem realizadas de acordo com esse cronograma, ok? Então, tudo isso aqui tem a ver com o gerenciamento do processo de desenvolvimento, ok? São todas essas atividades que abrangem o que está além do processo de desenvolvimento, ou seja, controle de custos, de prazos, controle de pessoal, gente que está entrando e saindo da equipe, tudo isso, tá? Vamos lá. Em seguida, a gente fala sobre levantamento de requisitos. Vamos lá, o que é o levantamento de requisitos, pessoal? Vocês vão ver que na nossa aula, unidade 4, eu estou recomendando uma primeira leitura, que é Entendendo os Requisitos, tá? Pessoal, embora seja uma leitura um pouco mais, digamos assim, elaborada, se vocês tiverem oportunidade, leiam, ok? Isso aqui vai dar uma visão bem interessante para vocês do que vem a ser essa questão de levantamento de requisitos. Mas, basicamente, o que é o requisito? O que é o requisito? O requisito é uma necessidade do cliente. E o levantamento de requisitos nada mais é do que a compreensão, vejam, do problema aplicado ao desenvolvimento de software. Por que é importante essa etapa de levantamento de requisitos, pessoal? Porque é aqui que você vai entender aquilo que o sistema precisa fazer. É aqui onde você vai se reunir com o usuário e tentar entender o que precisa ser feito no sistema. Vamos olhar aqui um pouquinho o livro do Pressman, ok? Então, vamos lá. Vejam só, que interessante. Eu gostaria de ler essa introdução com vocês. Olha só. Entender os requisitos de um problema está entre as tarefas mais difíceis enfrentadas por um engenheiro de software. Por quê? Vejam, quando você pensa nisso pela primeira vez, entender claramente a engenharia de requisitos não parece tão difícil. Afinal, o cliente não sabe o que é necessário? Olha que pergunta interessante, né? O cliente, ele está demandando para você o sistema que vai ser desenvolvido, não é? Ora, então a gente pensa que o cliente, ele sabe o que o sistema deve fazer. Ele vai saber falar para você, olha, eu quero isso, isso e isso, não é? Infelizmente, essa não é a verdade e a realidade, tá joia? Então, olha só, os usuários não deveriam ter um bom entendimento das características e funções que serão vantajosas? Vejam, surpreendentemente, em muitos casos, a resposta à pergunta é não. Então, muitas vezes, o cliente não sabe o que quer, ele não sabe se expressar. Vejam essa história aqui do Pressman, ela é muito interessante. Olha só, ele está citando um livro, e o livro fala o seguinte: é o seu pior pesadelo. O cliente entra no seu escritório, ele se senta,
olha diretamente nos seus olhos e diz, veja a frase do cliente, eu sei que você pensa que entendeu o que eu disse, mas o que você não entende é aquilo que eu disse não era o que eu quis dizer. Pegaram a ideia? Vejam só o que ele fala. Geralmente, isso acontece no final do projeto, depois que compromissos de prazos de entrega foram estabelecidos, reputações estão em risco e muito dinheiro está em jogo. Tá joia? Quem é desenvolvedor certamente já viu essa cena. Na hora de entregar o sistema, quando está com prazo estourado, orçamento estourado, o cliente vira e fala, não, isso aí não foi nada do que eu pedi, tá? Eu mesmo já passei por esse tipo de situação, de ter um cliente na sala e o cliente falar assim, eu não pedi nada disso, eu não falei nada disso. E aí? Você fica naquela situação do disse, não disse, prazo estourado, às vezes o custo do projeto estourou, como é que você vai lidar com isso? Aí entra a engenharia de software, né, pessoal? É importante que você simplesmente não trate os requisitos assim, de boca. O cliente falou, você fez uma anotaçãozinha ali e foi implementar. Não, pera lá. Então, aqui nós usamos algumas técnicas. E aí vem a questão da documentação. É importante que o requisito esteja documentado. Por quê? Porque se o cliente chegar e falar, olha, eu não pedi nada disso, não foi nada disso que eu falei, você vai chegar para o cliente, olha, fulano, nós temos aqui uma ata de reunião, aonde está dito aqui, né, que ficou decidido que seria implementado isso, isso e isso no sistema. Nós temos aqui uma especificação, caso de uso, que diz que o sistema deveria fazer isso, isso e isso, ok? Então, nessa hora, é importante você ter os requisitos documentados. E mais do que documentados, pessoal, é importante você documentar o requisito, levar para o cliente e falar, assina. Quando o cliente assina, você está obtendo uma aprovação do cliente. E aí, se mais para frente ele vier falar, olha, não foi nada disso que eu pedi, você vai falar assim, não, mas veja, você assinou, está aqui sua concordância. Então, nós fizemos aquilo que você assinou, ok? Esse tipo de formalidade, pessoal, ela é mais usual quando você tem um cliente complicado ou você está numa posição de, você está numa fábrica de software desenvolvendo um determinado software para uma empresa e está sendo, e a sua fábrica de software está sendo paga pela funcionalidade entregue, ok? Quando você está trabalhando dentro de uma empresa onde o cliente e a equipe de desenvolvimento geralmente estão trabalhando juntos, em um processo ágil, por exemplo, você não precisa ter esse grau de formalidade. Por quê? Porque, nesse caso, vale uma conversa. Olha, então precisa mudar? Então vamos mudar. Então o que a gente precisa ajustar, ok? Repara que, nesse tipo de ambiente, você não tem uma preocupação tão grande assim com o custo, tá? Vejam, o cenário é diferente. Quando você tem um órgão público que contratou uma empresa, uma fábrica de software, para desenvolver um sistema. Nesse caso, é um pouco complicado se você não adotar uma formalidade. Porque se o cliente ficar o tempo todo mudando o requisito e falar que não foi aquilo que ele pediu, vou falar para vocês, essa fábrica vai quebrar. Por quê? Porque se o usuário ficar mudando o tempo todo, a fábrica vai levar um tempo absurdo para implementar aquilo ali, e na hora que a fábrica for ver, o que ela gastou com pessoal, programador, analista e tudo, às vezes esse custo vai exceder o que ela vai receber lá do órgão público para o desenvolvimento daquela funcionalidade. E aí é que as fábricas, as empresas de software quebram, ok? Bom, enfim, estou só contextualizando esse cenário, tá, pessoal? Vejam, uma coisa interessante aqui, que ele fala, sim, esse é um ponto importante, tá? Quando você fala de requisitos,
E eu acabei de tocar nesse assunto. Vejam, o objetivo da engenharia de requisitos é fornecer a todas as partes um entendimento escrito do problema. Reparem, você ter isso documentado de forma escrita. Não existe aqui aquela história do usuário te ligar lá por telefone, falar de boca, ó, implementa uma coisa ali para mim, ok, você implementa. Não. É importante você ter isso por escrito, ok? E aí, vamos lá. Eu vou avançar um pouquinho nesse capítulo, ok? Essa leitura que eu estou sugerindo para vocês. E aqui ele fala como você vai, por exemplo, documentar isso aqui. E aí surge a figura do caso de uso, tá? O que é um caso de uso? Vejam só. Eu estou tentando encontrar aqui, tá mais lá para o final. Aqui a gente tem falando várias coisas que são importantes aqui quando a gente está falando de requisitos, certo? Mas vejam só. Vou tocar nesse assunto, aproveitar, que também fala na nossa aula. Requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Na nossa videoaula, eu toquei nesse assunto, ok? E vai estar na prova também, então é importante a gente comentar. Um requisito funcional, pessoal, ele tem a ver com aquilo que o software vai fazer, ok? Aquilo, por exemplo, um cadastro. Falou em requisito funcional, você pensa, é alguma coisa que o sistema vai fazer do tipo assim, um cadastro, cadastrar algo, visualizar, o usuário vai visualizar algo, emissão de um relatório, ok? Tudo isso são requisitos funcionais. Então, requisito funcional tem a ver com aquilo que o usuário faz durante a interação com o software, ok? Requisitos não funcionais têm a ver com coisas que não são requisitos funcionais, ou seja, funcionalidades que devem ser providas pelo sistema, mas que não estão diretamente associadas com a interação do usuário. Questões como segurança, vejam só, um requisito funcional, ele pode ser descrito como um atributo de qualidade, desempenho, segurança ou uma restrição geral do sistema, ok? Então, pensem em coisas como um requisito de segurança, ok? Um requisito de desempenho. Olha, o sistema, ele deve suportar até 100 usuários simultâneos. É um requisito de desempenho, é um requisito não funcional, ok? Vamos seguir. Eu quero chegar na parte que fala dos casos de uso aqui. Assim, vejam só. Aqui ele está falando, né? Vejam, olha só, o que o Pressman fala nesse ponto aqui, tá? Esse pequeno texto que vocês vão encontrar aqui é uma breve descrição textual do que o sistema deve fazer. Nesse caso, o sistema que está sendo tratado pelo Pressman da Casa Segura, tá? Então, vejam só. A função de segurança vai reconhecer uma série de situações desejáveis. Vejam, isso aqui, pessoal, essa descrição que o Pressman apresenta, ela tem a ver com o escopo da aplicação. Quer dizer, é um nível muito mais alto, muito mais abrangente. É aquela questão, o que o sistema vai fazer? Olha, o sistema vai fazer isso, isso e isso. Ok? Uma visão bem alto nível, certo? A gente vai refinando essa visão de mais alto nível para casos particulares, tá? Casos mais específicos, né? Eu estou quase chegando na parte ao que eu estou procurando aqui, pessoal. Realmente eu estou passando o capítulo, mas ele está bem lá para o final. Vejam só, desenvolvimento de casos de uso. Pessoal, muita atenção nesse ponto, ok? Não confundam um caso de uso com diagrama de caso de uso, ok? Vamos lá, vamos mostrar qual que é a diferença entre um e outro. Pessoal, casos de uso são documentos escritos.
escritos que descrevem um determinado cenário, ok? Veja que casos de uso são definidos sob o ponto de vista de um ator. Ator é um papel que as pessoas ou dispositivos desempenham ao interagir com o software. Então vejam, pessoal, olha só. O primeiro passo ao escrever um caso de uso é definir quais são os conjuntos de atores que estão envolvidos na história. Veja que a gente está falando escrever um caso de uso. Aqui já dá a ideia de que o caso de uso é um documento escrito, ok? É um documento que vai tratar um determinado cenário sob o ponto de vista de um ator, um usuário do sistema, ok? Então, vejam só. Aqui, ele, por exemplo, descreve, né, um cenário específico, né? Vejam aqui, vamos acompanhar. Ele está olhando para o sistema de monitoramento do Casa Segura, que é o sistema que o Preston está apresentando. Vejam só, o proprietário olha o painel de controle para saber se o sistema está pronto para entrada de dados. Se o sistema não estiver pronto, vai ser mostrada uma mensagem não disponível no display. E o proprietário vai ter que fechar manualmente janelas para que a mensagem desapareça. Passo 2. O proprietário usa o teclado numérico para introduzir uma senha de 4 dígitos. Essa senha é comparada com a senha válida armazenada no sistema. Se estiver correta, o painel de controle vai emitir um bip e vai se reiniciar automaticamente na espera de uma entrada. Vejam, esse é o painel do sistema Casa Segura, ok? Terceiro ponto, o proprietário seleciona e digita em casa ou fora de casa. Veja aqui, ó, em casa ou fora de casa, tá? Em casa vai ativar os sensores periféricos, os sensores que vão detectar os movimentos internos dentro da casa vão ser desativados. Reparem, pessoal, ele fez uma descrição textual daquilo que o sistema deve fazer, ok? Isso é levantamento de requisitos. Agora vejam o que seria o caso de uso, pessoal. Olha só, ele colocou aqui, ó, vejam o formato. Ele escreve aqui, caso de uso, iniciar monitoramento. Ator, proprietário, ou seja, quem vai interagir com aquele caso de uso. Qual é a meta? Ativar o sistema para monitoramento dos sensores. Precondição, ou seja, o que deve existir antes desse caso de uso poder executar? O sistema foi programado para uma senha e para reconhecimento de vários sensores, ok? O que vai disparar esse caso de uso? O proprietário decide acionar o sistema. Aí vejam, qual é o cenário? Passo 1, o proprietário observa o painel de controle. 2, introduz a senha. 3, seleciona em casa ou fora de casa. 4, observa a luz de alarme vermelha para indicar que o Casa Segura foi armado. Vejam, esse é o cenário principal. Esse é o que a gente chama de o caminho feliz, ok? Temos aqui as exceções agora. Olha, o painel de controle se encontra em estado não disponível. O proprietário verifica todos os sensores para determinar quais estão abertos, fechando eles. Senha incorreta. O proprietário introduz novamente a senha, dessa vez correta. Senha não reconhecida, ok? E por aí vai, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês não é para vocês entenderem esse cenário específico, mas é mostrar para vocês que essa maneira, um determinado cenário, e esse cenário aqui, ele está chamando de fazer o monitoramento, iniciar o monitoramento, ele foi documentado, mas documentado de uma maneira escrita. Reparem, eu tenho uma certa divisão de seções desse documento, mas o caso de uso é um documento escrito, ok? Então, vejam só, você tem um caso de uso, tem um documento escrito que vai
descrever aquilo que precisa ser feito em um determinado cenário. Isso é um caso de uso. Você pode pegar esse caso de uso, levar para o seu usuário e perguntar para ele, olha, é isso aqui que o sistema precisa fazer? Sob o ponto de vista de um usuário, ele vai dizer sim ou não. Se ele dizer sim, você já tem documentado aquilo ali, ok? Aí vem o diagrama de casos de uso. O que é o diagrama, pessoal? O diagrama é isso aqui, onde você mostra os atores, ok? O proprietário, o administrador do sistema, e os casos de uso, ok? Mas os casos de uso aqui é só o nome dele aqui, tá joia? Então, não confundam, tá, pessoal? O caso de uso é um documento escrito e o diagrama de caso de uso você coloca aqui dentro de uma elipse o nome daquele caso de uso, ok? O diagrama não vai dizer o que faz o caso de uso. O que vai dizer o que faz o caso de uso é a especificação, o documento escrito, ok? Entendido esse ponto, pessoal? Certo. Então, era isso que eu queria passar para vocês desse capítulo aqui, tá? Vejam, eu recomendei também a leitura desse capítulo 9. E o capítulo 9, ele avança um pouco mais sobre isso aí. Vejam, modelagem de requisitos, métodos baseados em cenários. E aqui ele vai falar justamente sobre essa questão dos casos de uso, tá? Então, vocês vão ver aqui que ele também tem uma partezinha teórica, né? E ele fala o quê? Vejam, aqui já estamos avançando um pouco a questão de requisitos e já estamos falando de análise. Então, vejam, quando a gente está falando de requisitos, nós estamos trabalhando nesse domínio da descrição do problema. E o nosso objetivo é chegar em um modelo de projeto, ou seja, uma representação desses requisitos. E o que está no meio aqui é o que a gente chama de análise, pessoal. Análise, na verdade, é uma representação dos requisitos de uma forma que seja, digamos assim, não textual. Então, quando você pega um conjunto de requisitos ali e você constrói um diagrama de casos de uso, por exemplo, você está dando uma visão do escopo do seu sistema, mas de uma forma visual, ok? É uma forma muito mais fácil de compreender do que um documento escrito, tá? Bom, pelo menos rapidamente, ok? Claro que um documento escrito você tem muito mais detalhes, mas um diagrama, uma forma visual de você visualizar aquilo ali, talvez seja mais interessante, porque você consegue ter até uma visão mais geral do todo, tá? Então, vamos lá. Aqui, nesse capítulo, ele também fala um pouquinho sobre a questão do caso de uso e do diagrama de casos de uso. Então, vejam só. Criação de um caso de uso. Pessoal, aí aqui ele começa a falar como é que você vai escrever um caso de uso, ok? Ele vai mostrar, por exemplo, aqui, ó, reparem, ele começa uma descrição geral. Por exemplo, o usuário, você pode falar para ele, olha, me diz o que precisa ser feito nesse sistema. Aí ele vai te dar uma descrição, como a descrição dessa aqui, ok? Uma descrição imensa ali, assim, sobre o que precisa ser feito. E aí você pode pegar essa descrição, repare, um texto grande, e você transforma em um conjunto de itens que são executados em sequência. Vejam, não vou olhar isso aqui todo com vocês, mas vamos só começar a olhar, ó. Veja, o proprietário faz o login no site. Passo 2, depois que fez o login, ele introduz o seu ID de usuário. Ele introduz 2 senhas. O sistema mostra os botões. Estão vendo que é um conjunto de passos sequenciais, ok? Isso aqui, pessoal, é um caso de uso, tá? É uma documentação escrita do
que precisa ser feito pelo sistema em um determinado cenário, ok? E aí, vejam, olha aqui, por exemplo, um exemplo de casos de uso formal. Você pode ter, lá nesse documento, diversas seções. Ó. Você tem aqui, ó, quem é o ator? Quais são as pré-condições? Qual é o cenário? Aí você vai colocando os passos sequenciais, né? Quais são as exceções, como no caso, né, da senha inválida, etc., né? E outras informações que cabem aqui nesse contexto. Mas vejam, pessoal, esse aqui, por exemplo, é um exemplo de caso de uso, que vocês estão vendo aqui na tela, tá? É um documento escrito, ok? É um documento escrito que mostra o entendimento do que precisa ser feito, segundo a visão do usuário. E vejam, se vocês tiverem vários casos de uso, uma maneira de vocês visualizarem ele é assim, ó, você constrói um diagrama de casos de uso, onde cada elipse dessa aqui representa um caso de uso, ok? E você coloca aqui o ator, quem está interagindo com esse caso de uso, tá? Reparem, mais uma vez, o diagrama, ele só mostra o nome dos casos de uso. Ele não diz o que faz o caso de uso, ok? O que faz um determinado caso de uso, aqui, tá? Está especificado em um documento escrito, que é o caso de uso, ok? Bom, vamos lá. Agora, deixa eu trazer um pouquinho para a nossa aula. Vocês devem se lembrar da nossa videoaula, que eu coloquei um estudo de caso, né? Sistema de gestão condominial. Eu coloquei um determinado cenário, onde você tem o usuário, que pode ser um morador ou síndico, que acessa o sistema, informando seu login e senha. O síndico pode cadastrar diversos documentos, né? Então, tem aqui o que cada usuário pode fazer, o morador ou o síndico, tá? Primeira coisa, como é que a gente identifica atores para a gente construir o nosso diagrama de casos de uso? Ou talvez documentar um caso de uso? É assim, pessoal, a gente procura por substantivos nessa descrição aqui. Essa descrição, ela vai ser fornecida pelo nosso cliente, pelo nosso usuário. Ele pode dizer isso aqui. E aí, eu faço uma análise sintática. Quais são os substantivos? Vejam, usuário, morador, síndico. Então, se eu for observar isso aqui, eu já começo a ver que essas pessoas aqui, esses substantivos que eu identifiquei, eles interagem com o sistema. Então, são possíveis atores, tá? Para o meu diagrama de casos de uso. E o que são os casos de uso? Pessoal, vejam, se você diz que um ator, você olha para o substantivo, para identificar os requisitos funcionais, e a gente vai ver que os requisitos funcionais têm a ver com os casos de uso, você vai identificar os verbos. E aqui, pessoal, atenção, já estou falando do trabalho, ok? Que no trabalho final vocês vão fazer exatamente isso aqui. Vejam, quais são os verbos nessa descrição? Acessa o sistema, cadastra documentos, visualiza documentos, faz reserva, envia mensagem. Estão percebendo, pessoal? Se vocês usarem essa regrinha, essa ideia aqui, vocês podem até pegar o Word, a descrição do problema, lá do nosso trabalho, e fazer a mesma coisa. Peguem os substantivos, pintem os substantivos de uma determinada cor, vermelho, pintem os verbos que são os requisitos funcionais com outra cor, ok? Fazendo isso, vocês vão identificar os requisitos funcionais. Vejam aqui uma lista de requisitos funcionais. É isso que eu estou pedindo lá no trabalho final. Eu estou pedindo, está aqui o cenário, vocês vão tirar daqui 5 requisitos funcionais. Podem colocar mais? Pode, mas eu quero 5 requisitos funcionais válidos, ok? E tomando cuidado com aqueles erros mais comuns que eu coloquei lá. Por exemplo, vejam lá, um requisito funcional, o usuário acessa o sistema informando login e senha. Ok? Olha só, aqui eu
cometi um dos erros que eu aponto lá. Eu estou dizendo que o síndico pode cadastrar documentos. Vejam, eu poderia ter um requisito funcional que diz: o síndico cadastra ata de assembleia, o síndico cadastra balancetes, o síndico cadastra contratos. Vê, são 3 tipos distintos de documentos. Então, nesse caso, seriam 3 requisitos funcionais, ok? Mas se vocês estiverem olhando sobre a ótica de que o síndico cadastra documentos e você vai especificar lá qual é o tipo do documento, ok? Você não vai ter um cadastro específico para ata, para balancete, para contrato. Você pode dizer que isso é um requisito funcional só, tá? Quando você fala, estou cadastrando um documento. Agora, se você tiver separado ata, balancete e contrato, são 3 requisitos funcionais diferentes, são 3 cadastros diferentes do sistema, ok? Então, vejam, vocês identificaram os verbos, identificaram os requisitos funcionais. Como é que vocês levam isso para o diagrama de casos de uso? É simples, pessoal. Vejam só. Acessar sistema. Veja, tem um requisito funcional dizendo que o usuário acessa o sistema. Então, vejam. Eu tenho aqui um usuário. O usuário é um autor. No caso, é o síndico, né? Eu coloquei aqui uma herança. Ele acessa o sistema. E o morador também acessa o sistema. Tanto um quanto o outro acessa o sistema. Acessar sistema é um caso de uso. Manter documentos. Manter documentos, pessoal, vem disso aqui, ó. O síndico cadastra documentos. E esse cadastrar significa que ele pode visualizar, ele pode pesquisar, ele pode cadastrar, ele pode alterar, ele pode excluir. Eu chamei isso aqui de manter documentos. Estão vendo, pessoal, que cada requisito funcional desse está associado a um caso de uso? Ó? Olha só, o morador visualiza documentos. Olha aqui o caso de uso. Morador é o ator ligado com visualizar documentos. Perceberam? Olha aqui. O morador ou síndico reserva um espaço. Então, vamos lá. Eu tenho caso de uso, reservar espaço. O morador pode, ou o síndico pode reservar espaço. Então, pessoal, o diagrama de casos de uso é um diagrama muito simples. Você só está mostrando aqui quais são as funcionalidades que vão ser executadas pelo sistema. E veja, você não está entrando em detalhe de como isso é feito. Não. Aqui você só está mostrando as funcionalidades. O detalhamento dessas funcionalidades, desses casos de uso, já estariam em um outro documento, que é o documento de especificação do caso de uso, que, como vocês viram, é um documento escrito, ok? Estão vendo como é que as coisas se encaixam uma com a outra, pessoal? Vejam só, quando você está escrevendo um documento de casos de uso, você está, na verdade, quando você vai lá no cliente e você pergunta para ele o que precisa ser feito e você pega aquela primeira descrição do sistema, você está na fase de levantamento de requisitos. Quando você começa a elaborar o seu documento escrito, que é o seu caso de uso, você já está transformando aqueles requisitos em um documento escrito mais organizado. Você já está iniciando a fase de análise. Quando você enxerga esses requisitos na forma de um diagrama, como esse diagrama aqui que vocês estão vendo, vocês estão na fase de análise. Reparem, vocês estão construindo abstrações, modelos em cima dos requisitos, para que vocês possam ter uma melhor compreensão dos requisitos. Então, nós estamos falando da fase de análise. E a fase de projeto, que é a fase seguinte, ela nada mais é do que um refinamento dessa atividade de análise. Mas, especificamente, a gente vai ver que quando a gente está também olhando para os requisitos, a gente pode tentar procurar quais são os dados, as entidades que fazem parte do problema. E aí a gente fala, né, do diagrama de classes. Vocês viram lá na nossa videoaula que a gente constrói uma classe da seguinte maneira. Uma classe, da mesma maneira como vocês olharam aqui
né, tentando identificar substantivo nessa descrição do problema, para você identificar as classes, para construir um diagrama de classes, também vão procurar substantivos. E vocês vão construir estruturas como essa aqui. Um quadradinho, que é a classe, o nome da classe vai ser um substantivo, né? E você vai ver que aquela classe, ela tem atributos, ela guarda alguns dados. E também você tem algumas operações que podem ser executadas em cima daquela entidade, que são os métodos, certo? Por exemplo, quando você fala de um aluno, quais dados que um aluno possui em um determinado sistema de controle acadêmico, por exemplo? Ora, todo aluno tem um nome, tem um CPF e uma data de nascimento. Repare, são dados de um aluno, ok? Então, vejam lá. O diagrama de classes é um diagrama onde você coloca várias classes e o relacionamento entre essas classes. Vejam, por exemplo, eu tenho vários tipos de relacionamento. Eu tenho um relacionamento, por exemplo, do tipo herança. Um relacionamento do tipo pai-filho. Nesse exemplo do Pressman, que particularmente eu não acho muito, digamos assim, um bom exemplo, mas vou usar ele aqui, tá? A herança significa o seguinte, ó, eu tenho um segmento, ok? E esse segmento pode ser um trecho de parede ou uma janela. Ou seja, tanto o trecho de parede como uma janela é um segmento. Um exemplo mais fácil de entender seria eu ter aqui em cima uma classe chamada, por exemplo, mamífero, e aqui embaixo eu tenho uma classe, por exemplo, homem, e outra classe, cachorro, ok? E a gente sabe que, por exemplo, um cachorro, um homem, ok? Um ser humano é um mamífero. Esse é um relacionamento de herança, onde você tem que, a classe que está aqui embaixo, ela é um objeto, tá? Um objeto dessa classe aqui de baixo é um objeto dessa classe aqui de cima, ok? Você pode ter também uma associação, tá? Que indica que uma classe está ligada à outra, né? Então, aqui no exemplo do Pressman, a planta de uma casa, ela pode ter várias câmeras ali associadas a ela, tá? Essa planta pode ter várias câmeras. Bom, então aqui, vejam, naquele mesmo exemplo, ele identificou substantivos, tá? E, com base nesses substantivos, ele encontrou essas classes aqui, ó. O usuário é uma classe, o apartamento, um documento, espaço para reserva, uma mensagem do síndico, um comunicado, ok? E aí, eu apresentei esse diagrama de classes. Vejam, pessoal, esse diagrama, o que eu queria deixar que vocês entendessem é o seguinte. Vejam que esse diagrama, ele, de certa maneira, representa os dados que vão ser mantidos pelo sistema. Mais do que isso, se eu estiver falando de requisitos, ele, de certa maneira, representa as entidades que aparecem no domínio do meu problema. Ora, lá na descrição do meu problema, eu vi que existe a minha descrição fala do morador, fala do síndico, fala do apartamento, fala de uma mensagem que o síndico pode enviar, fala de um comunicado. E vejam, o comunicado é um tipo de mensagem, é uma subclasse de mensagem. Ora, o morador e o síndico, eles são o quê? São usuários do sistema. Então, veja, existe uma classe que eu chamo de classe pai, tá? E eu tenho classes filha, que são moradores síndico, que herdam dessa classe pai. Bom, não é objetivo dessa disciplina que vocês saibam construir diagramas de classe, diagramas de casos de uso com perfeição. Por que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? No contexto da nossa disciplina de engenharia de software, é importante que vocês percebam o seguinte: a gente tem os requisitos, aquela descrição inicial do problema, tá joia? Nós pegamos aquela descrição, construímos um documento escrito que é o caso de uso. Depois, nós podemos
construir um diagrama que vai mostrar, para a gente ter uma visão geral de quais são os casos de uso do sistema, que é esse nosso diagrama de casos de uso. Nós podemos construir diagramas de classe para representar os dados, as entidades que existem no nosso sistema. Repare que tudo isso são maneiras de enxergar os requisitos. Vocês estão conseguindo visualizar isso aí? Que a gente está, de certa maneira, transformando esses requisitos em modelos, em diagramas, e que esses diagramas, esses modelos, eles, de certa maneira, permitem uma melhor compreensão dos nossos requisitos? E vejam, pessoal, isso aqui é a tarefa da atividade de análise. E a análise, ela vai avançar a tal ponto que seu diagrama de classe aqui, que é um diagrama inicial, ele vai evoluir para chegar a um nível de detalhamento tão grande que o programador vai poder pegar esse documento de classes que chegou a um nível de detalhes muito grande, que vamos dizer, é a tarefa da atividade de projeto, tá? O programador vai pegar esse diagrama e vai conseguir implementar aquilo ali no código. Por quê? Porque lá, se ele estiver programando em Java, em alguma linguagem orientada a objetos, ele vai conseguir representar essa classe documento aqui, com uma classe documento, com um atributo descrição, ok? E você pode, então, fazer essa transição do projeto, ou seja, dos seus diagramas para o código, tá? É igual eu falei, essa mágica que acontece, essa transição dos requisitos para o código, ela funciona dessa maneira, tá? Você pega os requisitos e, na fase de análise e projeto, você transforma ele em uma representação, um entendimento do sistema na forma de diagramas, para que você possa, então, utilizar esses diagramas para codificar, para escrever o código do seu sistema. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para nossa aula, ok? Então, nós falamos de levantamento de requisitos, toda essa nossa discussão, falamos dos requisitos funcionais, que são as funcionalidades do sistema, descrever uma interação entre o sistema e o seu ambiente. Pessoal, eu confesso que realmente eu não gostei muito desse texto aqui da nossa aula, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro que os requisitos funcionais são as funcionalidades do sistema, tá? Mas que são executadas por um usuário, ok? E os requisitos não funcionais, ok, não dizem respeito direto às funcionalidades. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que não são requisitos funcionais, o nome já diz, requisitos não funcionais, né? Mas dizem respeito ao sistema como um todo. E temos aqui a questão da segurança, tá joia? A questão da acessibilidade, usabilidade, etc, tá? Vejam, a fase que segue levantamento de requisitos é a análise. E análise é o que a gente já estava mostrando aqui. É você pegar os requisitos e você construir um diagrama de casos de uso, você construir um diagrama de classes, ok? É você prover um entendimento desses requisitos de uma outra maneira. Vejam aqui que ele fala, atividade de análise, ela visa transformação, vejam a palavra-chave, transformação de todos os conceitos, ou seja, todos os requisitos em uma visão mais sistêmica. Olha só, Paula Filha ressalta a importância de modelar os conceitos presentes no domínio do problema. Repare a palavra-chave, modelar, construir diagramas. É o que é feito na análise, pessoal. Então, análise e projeto poderiam se restringir a uma única fase, já que a diferença visível é o nível de detalhe que estabelece entre as duas etapas. Então, pessoal, análise e projeto é quase a mesma coisa. A diferença é que o projeto, ele provê um detalhamento maior sobre aquele trabalho que é realizado na análise. O projeto vai pegar aqueles diagramas que foram construídos lá na análise e vai detalhar mais ainda,
mais ainda ao ponto de que aqueles diagramas possam ser utilizados na fase seguinte, que é a implementação, codificação do sistema, ok? Então, vamos lá. Olha só, aqui ele fala um pouquinho daquilo que a gente falou, né? Olha só, como é que você identifica classes para um diagrama de classes? Faça uma análise gramatical, aonde os objetos e atributos são nomes e operações civis são verbos. Então, vejam, aquilo que eu falei para vocês. Pega a descrição do problema, tenta identificar os substantivos. Substantivos, eles vão ser classes ou atributos das classes, ok? Dados de uma classe, tá? E os métodos ali vão ser verbos que estão naquela descrição, certo? Ok. Então, aqui ele passa algumas recomendações. Ele toca muito por cima, né, o capítulo sobre a UML, né? E a minha intenção foi passar no trabalho final, pedir para vocês desenharem ali um diagrama de casos de uso, justamente para que vocês consigam fazer um pouco dessa abstração, um pouco desse trabalho da análise e projeto, que é pegar os requisitos, ok? Identificar os requisitos funcionais. Você está praticamente fazendo um trabalho de análise, ok? Quando você está fazendo isso aí, você está pegando aquela descrição do problema é um trabalho de requisitos. Quando vocês estão identificando, separando os requisitos funcionais, vocês estão já atuando numa fase de análise. E quando vocês estão construindo o diagrama de casos de uso, vocês estão provendo uma visão de mais alto nível daqueles requisitos, ok? Então, a minha intenção nesse trabalho foi fazer com que vocês consigam ver e vivenciar essa transformação dos requisitos para uma coisa mais abstrata, um diagrama, para vocês conseguirem ver esses requisitos de uma forma mais abrangente. A tarefa de um engenheiro de software, ok? Vamos lá. Projeto. Aí ele fala, né? Projeto, reparem que ele começa a falar da UML, mas ele fala de uma forma bem geral, bem genérica, né? Não entra em detalhes. Na nossa videoaula, eu falo um pouquinho mais, vocês vão ver que eu explico como você constrói alguns diagramas, eu falo um pouquinho mais de UML, que é para vocês poderem entender melhor isso aqui, tá? Então, vejam, a ideia aqui é que a etapa final do projeto de desenvolvimento de software é a implantação. Vejam que aqui ele não está muito bem dividido a nossa aula, né? Porque, na verdade, do projeto você passa para implementação. Então, veja aqui, fluxo de implementação realiza um desenho em termos de diversos tipos de componente de código. A ideia, né, essa frase também, não achei que ela está bem escrita, tá? É que você pega o projeto e com o projeto você consegue fazer a implementação, ok? Do seu sistema. Vamos lá. E aqui ele está finalizando a unidade, ok? Tem um ponto importante que ele fala aqui. Ele também tem um diagrama lá da UML, que é um diagrama de implantação, que você consegue ver como que essa aplicação vai ser implantada, se vai ser implantada em vários servidores, em um ambiente em nuvem com vários servidores, né? Se é um ambiente cliente-servidor, esse tipo de coisa, tá? Bom, então, são coisas assim que vocês realmente precisam ler. Mas vocês perceberam que aqui, nessa aula, ele tocou em cada uma das atividades do processo de desenvolvimento de software? A ideia foi essa, tá? Falar de um pouquinho de cada atividade. E foi por isso que eu recomendei essas leituras para vocês, que vocês vão ver aqui, né? Leituras da unidade 4, olha só, entendendo requisitos, ok? Que é um conceito muito importante.
Por que requisito é tão importante, pessoal? Porque vocês viram que a análise e projeto ela é construída em cima dos requisitos. Se o requisito muda, você vai ter que mudar aqueles diagramas, aquela maneira, aquela representação dos requisitos. E, se você já implementou, vai ter que ajustar o código que foi implementado, ok? Aí vejam, os textos que eu recomendei também do Pressman. Ó, modelagem de requisitos baseado em cenários, que é um capítulo interessantíssimo que vai ajudar vocês na questão do trabalho final, ok? Que ele praticamente fala sobre casos de uso, diagrama de casos de uso, ok? O capítulo 10 do Pressman, que ele fala sobre a modelagem de requisitos, mas agora dos métodos baseados em classes, que ele trabalha a questão de você olhar para os requisitos e enxergar aquilo ali como um conjunto de classes, construir um diagrama de classes. Por que eu separei esses dois capítulos do Pressman? Porque são justamente os capítulos que mostram para vocês como acontece a transformação dos requisitos, ok? Em um modelo, em um nível mais abstrato, tá? E logo em seguida, eu pulei para o estratégia de teste de software. O Pressman não tem um capítulo específico falando sobre a implementação. Interessante, né? Mas vejam, esses dois aqui, eles praticamente falam sobre a fase de análise e projeto. E aí eu já pulei para o teste, tá? Por quê? O teste é importante, é importantíssimo em um projeto. Vocês vão ver a importância nesse capítulo, tá? E eu também coloquei aqui uma leitura que é a introdução ao ML, para vocês verem quais são os diagramas do UML e saber um pouquinho mais, principalmente sobre o diagrama de casos de uso que vocês vão precisar no trabalho final, tá? A nossa aula, ela finaliza aqui falando de tipos de teste. Esses tipos de teste também aparecem aqui nesse capítulo do Pressman, tá? Estratégia de teste de software. Bom, vou falar um pouquinho sobre isso aqui, só para a gente... Nosso horário já está bem adiantado, mas vamos lá. Deixa eu só mostrar uma figurinha aqui do Pressman, capítulo 22, tá? Sobre a questão dos testes. E, pessoal, se vocês guardarem essa figurinha, vocês já vão ter uma ideia bem, geral, bem assim, geral sobre o que deve ser feito de teste quando você fala de um processo de desenvolvimento de software. Vejam lá. A figurinha é essa aqui, ok? Opa, peraí, 497. Sem querer, eu acabei deslocando aqui. Vamos ver se ele vai abrir na página certa, tá? O que acontece, pessoal? Enquanto ele está carregando, eu vou falando, tá? Vejam as fases do nosso processo de software. Vejam só. Engenharia de sistemas. Está um pouquinho acima de requisitos, tá? Mas vamos lá. Requisitos, projeto, código. Então, você avança na espiral, ó, olhando, primeiro, ó, o que é o sistema, né? O que vai ser desenvolvido? Aí você trabalha com requisitos, ok? Faz a parte de análise de projeto, código. Para testar o código, você escreve testes de unidade. O que são testes de unidades, pessoal? Teste unitário, o pessoal que trabalha com desenvolvimento conhece bem isso aí. São aqueles testes que são executados em pequenas unidades de código. Pode ser, se você estiver utilizando a programação estruturada, uma função. Se você estiver utilizando a programação orientada a objeto, você está testando uma classe, os métodos de uma classe, ok? Tudo isso aqui são testes de unidade, são testes em pequenas unidades do código, tá? O teste de integração já está associado a
atividade de projeto. Por quê? Por quê? Porque você já não está mais olhando para um componente individual, uma classe individual. No teste de integração, o que é integrar? Integrar é juntar coisas. Então, você está pegando diversas classes ali, tá joia? E que você sabe que elas funcionam perfeitamente sozinhas, pelo teste de unidade, você sabe disso. Você quer saber se elas juntas funcionam como deveria. Por isso que se chama teste de integração, ok? Então, você junta várias classes, ok? E você vê se elas estão funcionando adequadamente. E repare, quando você está olhando para várias classes ao mesmo tempo, você associa essa ideia ao diagrama de classes. E o diagrama de classes está em qual etapa? Projeto, ok? Quando você sobe mais um nível de requisitos, você tem os testes de validação. O teste de validação, pessoal, ele já está mais associado com os requisitos, o que o usuário espera ali que o sistema faça. Olha, o usuário deve entrar no sistema informando seu login e senha, ok? O sistema deve apresentar uma mensagem de quando você faz uma pesquisa, a pesquisa não encontrou dados, deve apresentar uma mensagem, esse tipo de coisa, tá? Testes de validação são testes que são utilizados para verificar a conformidade do sistema com os requisitos do usuário, ok? E a gente dá mais uma volta aqui na espiral, chegamos no teste de sistema, que são aqueles testes que envolvem o sistema como um todo. Vem cá, será que esse sistema funciona corretamente se tiver 100 usuários acessando ao mesmo tempo? Será que o sistema dá um tempo de resposta de 5 segundos, né, em uma consulta? Esse tipo de coisa, tá? Então, são testes de mais alto nível, né? Já até ultrapassaram um pouquinho a questão dos requisitos do usuário, certo? Bom, o capítulo fala de diversos tipos de teste, não só esses aqui. Vocês vão ver ele falando aqui, né? Olha só, mais uma vez, etapas de teste do software. Veja, direção do teste. Ó, no código você faz o teste de unidade. No projeto, ou seja, quando você junta várias classes ali, você faz teste de integração. Requisitos, vai subindo, né? Os testes. E aqui ele fala de outros tipos de teste também. Não vou entrar em detalhe, eu gostaria que, se possível, que vocês lessem esse capítulo para poder entender um pouquinho mais, tá joia? Ele explica como é que é feito o teste de unidade, o teste de integração, tá? E aqui na nossa aula vocês vêem diversos tipos de teste. Então vamos lá, falamos do teste de unidade, falamos do teste de integração. Teste operacional garante que a aplicação pode rodar muito tempo sem falhar. Você pode construir testes, né, para monitorar quanto tempo o seu sistema ficou no ar, não é? Sem executar uma falha. Teste de regressão é um tipo de teste de integração, um teste que você faz, por exemplo, toda vez que você muda alguma coisa, implementa uma coisa a mais, você roda esse teste para ver se aquilo que estava funcionando antes não parou de funcionar, ok? Essa é a ideia do teste de regressão. Teste de caixa preta e caixa branca, esses são bem famosos. Caixa branca, a ideia, né, é que a tal da caixa branca, na verdade, não é branca, é transparente. Você consegue ver o que tem lá dentro, tá? O teste de caixa branca é aquele teste que você testa o código. Você está olhando para o código, você conhece o código do programa e você vai escrever testes para que, digamos assim, o código seja exercitado, tá? Para saber se todos os caminhos, os fluxos ali do seu código, os seus ifs, os caminhos são seguidos, tá? O teste de caixa preta, você não conhece o código, você só conhece as funções, aquilo que você fornece como entrada, aquilo que você recebe como saída. Então, você fornece entradas, né? O teste é feito mais ou menos assim. Você chama uma função fornecendo uma determinada entrada, ok? E o objetivo é que essa função forneça uma saída esperada. Esse é o teste de caixa preta. Você não está olhando como essa função é implementada. Você só conhece o que entra e o que sai.
Por isso chama caixa preta, você não olha o que tem lá dentro, tá? Então tem vários tipos de teste aqui. Teste de estresse é um teste bem conhecido, quando você pega e, por exemplo, submete uma aplicação a estresse. O que é estresse? Você simula, por exemplo, 1000 requisições simultâneas na sua aplicação e vê se ela consegue responder. Respondeu? Ok, então vamos ver se ela responde a 10.000 requisições simultâneas. A ideia é descobrir que hora a sua aplicação vai quebrar. Ela não vai conseguir responder, tá? Vamos lá. Celidor perguntou. Isso quer dizer que nem todo tipo de teste? Sim, exato. Você não precisa. Na verdade, Celidor, tem pessoas que nem executam testes, tá joia? Por exemplo, tem uma abordagem ágil, que é a Extreme Programming, que ela diz o seguinte: você constrói testes unitários primeiro e depois você escreve o seu código, tá? Então, na hora que você vai escrever o seu código, você já tem os testes feitos. Mas essa é uma abordagem. Tem gente que não adota essa abordagem, ok? E escreve o código, mas não escreve teste unitário. Então, o seu código fica sem testar. O interessante, e isso eu vou passar uma experiência, uma vivência minha, tá? É que você escreva testes unitários para sua aplicação. Escrever uma determinada funcionalidade, escreve um teste unitário, tá? Porque mais à frente, se alguém vier a modificar aquele seu código, e aquele seu código parar de funcionar, o teste vai acusar, porque o teste vai quebrar, tá? E o teste unitário, ele funciona, digamos assim, automaticamente. Você dispara lá, ele fica rodando. O que quebrar, ele vai dizer para você que quebrou, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu gostaria, então, que vocês dessem uma lida nisso aqui depois, tá? Se possível, leiam as leituras adicionais, ok? Então, a gente está com o horário bem avançado. Eu vou abrir, então, para perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem abrir o áudio aí e perguntar. Tirar alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre o trabalho. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Bom, ok. Tá tudo tranquilo. Certo. Pessoal, eu vou então encerrar por aqui a nossa webconferência. Eu agradeço a presença de vocês, tá? Eu espero que essa nossa webconferência possa ter ajudado vocês a entender melhor o conteúdo dessa unidade 4. E, mais do que isso, eu espero que vocês tenham, assim, entendido. A minha intenção aqui foi justamente tentar mostrar para vocês como é que funciona essa mágica do desenvolvimento de software, como é que você sai de um requisito e você tem um sistema escrito ali, implementado, ok? Então, eu gostaria que vocês tivessem essa visão. E o objetivo do trabalho final é justamente fazer com que vocês vejam na prática um pouquinho dessa transformação do requisito para uma coisa, digamos assim, de um nível mais abstrato, mais geral, que represente aquele requisito e que pode servir de insumo para a implementação de um sistema, ok? Várias pessoas estão reportando aqui, tudo tranquilo, tudo ok. Ok, então, pessoal, eu agradeço, então, obrigado pela presença de vocês, ok? Essa nossa webconferência vai ficar gravada, se vocês quiserem assistir depois novamente, está lá disponível para vocês, ok? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, boa noite, tá? Bons estudos, qualquer dúvida, vocês me mandem mensagens, ok? Estou disponível para ajudar vocês no que eu tiver ao meu alcance, tá? Muito obrigado, pessoal. Boa noite.